Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Alesp e Você, em que você, cidadão, tem a oportunidade de conhecer os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Sempre às segundas-feiras tem um episódio novo no ar, você pode conferir com imagens no YouTube e também no Spotify. Então, confere lá os episódios que já estão disponíveis das conversas anteriores que nós tivemos com os deputados que já passaram por aqui. Hoje nós temos a honra de receber o deputado estadual Márcio Nakashima, do PDT, guarulhense, meu conterrâneo, e que tem 44 anos, é contador e advogado de formação. Ele já foi vereador em Piracaia, que é o município aqui do estado de São Paulo, e está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Aqui na Lesp, coordena 3 frentes parlamentares em defesa das pessoas desaparecidas, em combate à violência contra a mulher e relacionamentos abusivos e em apoio ao desenvolvimento dos municípios com menos de 50 mil habitantes. Bem-vindo, deputado. Obrigado pela sua presença aqui. Olá, Marcela. É uma honra estar aqui e vamos lá, né, para esse podcast. Primeira vez aqui também. Pois é. Como eu estava falando para o deputado, filho moderno do rádio, em que você tem a oportunidade de ouvir de onde você estiver e conhecer um pouco mais da trajetória e também do trabalho parlamentar aqui dos nossos deputados. Quero começar trazendo essa questão que a gente estava conversando nos bastidores. Por que escolheu a política? Por que decidiu se candidatar e permanecer nesse mandato até o final, né? Já que a gente está mais próximo do fim dos 4 anos do que do início? E como é que o senhor amadureceu, se a gente pode falar assim, acompanhando temas que são muito caros para o senhor, como a violência contra a mulher, né, e essa defesa importante das mulheres? É possível a gente fazer um balanço e ele é positivo desses últimos 4 anos? Bom, Marcela, vamos lá. Vamos do início da sua pergunta. Sim, eu consegui adquirir mais experiência, né, primeiro mandato, então a gente chega aqui sem saber mais o que nós vamos encontrar e como as coisas vão acontecer, mas a gente conseguiu evoluir de forma muito positiva, né? Logo no primeiro ano, uma coisa, até recebi os parabéns de praticamente todos os deputados aqui dessa casa, que foi uma coisa que eu consegui aprovar um projeto de lei versando a questão da violência contra a mulher no meu primeiro ano de mandato, né? Que foi a questão de dar publicidade ao número 180, que é a questão do Ligue 180, que você pode fazer denúncia de forma anônima sobre mulheres que passam por violência de qualquer forma. Então, desde lá, a gente vem trabalhando bastante. Eu consegui, já desde o primeiro dia, quando nós estávamos tomando posse aqui na casa, eu correndo junto com os colegas deputados que também tomavam posse naquele momento, colher assinaturas para poder implantar aqui uma frente parlamentar em defesa das mulheres vítimas de violência. E aí nós abordamos uma frente parlamentar um pouco mais ampla para poder explicar às mulheres a questão da violência. Então ela é uma frente parlamentar contra a violência, ao feminicídio e aos relacionamentos abusivos. Porque tudo começa ali num relacionamento abusivo e aí evolui até para o triste episódio que é essa questão do feminicídio. Então, a gente vem de lá para cá discutindo muito, né, apresentando projetos de lei em cima disso, trabalhando com as nossas emendas parlamentares para ajudar nessas questões dos CRAVs, na questão de entidades que cuidam, né, do terceiro setor, que cuidam de mulheres vítimas de violência. E aí agora nós estamos apresentando um projeto até novo, que gostaria depois falar com você, que é uma questão de poder criar gratificação para os policiais que trabalham nas delegacias de defesa da mulher. Podemos falar dele agora, então, deputado. Vamos falar. O que acontece? Nós somos o principal estado da federação. Nós somos a locomotiva do Brasil e os demais estados, eles se espelham no que acontece aqui no estado de São Paulo. E, infelizmente, o estado de São Paulo ele não tem um aparato público, equipamentos públicos para poder a gente enfrentar de forma efetiva essa questão da violência contra a mulher. E eu tenho andado muito nas delegacias, nas DDMs. É notório, é sabido de todo mundo que, infelizmente, as delegacias, né, a polícia em geral está abandonada pelo atual governo. Isso vem acontecendo de governos anteriores e
nós temos um aparato policial muito sucateado. O equipamento policial está muito sucateado. E eu conversando com as delegadas, conversando com os trabalhadores, os policiais que trabalham nas DDMs, colocam o seguinte: a DDM ela sofre com falta de recurso humano, sofre com falta de recurso tecnológico, e o que acontece? Lá na DDM eles são tratados como o patinho feio da polícia. Então as pessoas, os policiais, quando acabam de se formar, passam pela academia de polícia, vão tomar posse, ninguém quer ir para a DDM. Por quê? Porque realmente eu concordo que é um ambiente bem difícil, os temas são pesados, está lá recebendo todos os dias notícias de violência, mulheres são assassinadas, mulheres são espancadas, famílias que são destruídas, né, dentro desse todo esse contexto. Então, lá é tido como fim de carreira. Então, quem começa e vai para uma DDM, já sabe que vai tomar posse ali, provavelmente vai se aposentar na DDM. Então, nós apresentamos um projeto de lei para poder tentar dar um up na carreira do policial que trabalha nas delegacias de defesa da mulher. Então, nós criamos aí uma gratificação para os policiais e delegados que trabalham lá na DDM. E, infelizmente, o estado de São Paulo ainda, nós temos muito poucos delegacias. Sim. E as poucas que nós temos, praticamente todas não funcionam 24 horas. E nós sabemos, que nem você falou que é de Guarulhos, né? Município onde eu também moro. Guarulhos nós estamos com 1,5 milhão de habitantes e nós só temos uma única delegacia. E os casos de violência são inúmeros em Guarulhos. E a delegacia fica ali na região central, né? Fica exatamente no prédio da seccional de Guarulhos. E, estatisticamente, onde mais ocorrem casos de violência são as periferias. É lá no bairro dos Pimentas, na região do Bom Sucesso, na região do Presidente Dutra. E se a pessoa pegar um ônibus lá, logo após que foi vítima de violência, até ela chegar na delegacia, a delegacia está fechada. Ou já não caracteriza mais o flagrante. Né? O flagrante ainda assim. Mas você chega lá e vai ter que retornar no outro dia. Então, até os casos que nós temos lá são subnotificados. Porque muitas mulheres, sabe que, poxa, eu vou chegar lá, a delegacia não está funcionando, o equipamento público não funciona de forma adequada. Por quê? Porque falta recurso humano, faltam pessoas para poder trabalhar lá. E ninguém quer ir. A verdade, para quem é policial, quem acompanha a carreira policial, sabe que ninguém quer trabalhar nas DDMs por conta disso. Muito bem. O senhor comentou também desse projeto em que coloca a divulgação do número para que as vítimas possam, primeiro, ter o conhecimento, né? E, de forma mais ampliada, que haja uma divulgação desse número que fica disponível para quem é vítima de violência contra a mulher. Comenta um pouco sobre isso também, deputado. Bom, esse é um serviço que não é um serviço do Estado. Ele é um serviço vinculado ao Ministério da Mulher, lá em Brasília, né? Mas ele é pouco divulgado, esse número. Então, o que nós criamos? Eu apresentei um projeto de lei para tornar público esse número, como foi a questão de quando foi criado a lei antifumo, onde todo mundo era obrigado a colocar lá no seu estabelecimento comercial, nos táxis, lá que era proibido fumar em locais fechados. Então, o que eu quis fazer com esse projeto de lei? Dar publicidade a esse número, para as pessoas saberem que se você conhece alguém que sofre violência, você pode ligar e denunciar essa violência e denunciar de forma anônima, né? Você está garantido, a sua identidade vai ser preservada e você pode estar salvando uma vida. Só que, infelizmente, o ex-governador João Dória, entendeu que o projeto era inconstitucional. E aí ele vetou o projeto, mas um vereador do partido dele apresentou aqui na capital, em São Paulo, o mesmo projeto, o mesmo texto, e foi aprovado na Câmara Municipal. E em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, esse projeto, a lei está em vigor. Foi sancionado até pelo falecido prefeito Bruno Covas, e do partido do governador João Dória, João Dória está em vigor. Então, assim, infelizmente são essas questões da política que nos entristece e acaba que deixando projetos importantes como esse, ficam aí. Nós estamos tentando agora, lutando junto à liderança aqui, à mesa diretora, pautar esse veto para que a gente possa derrubar o veto do governador
porque é uma iniciativa muito importante. Não há custo para o Estado e isso é esse é um trabalho, um serviço lá de Brasília, do governo federal, que nós só estamos dando transparência, publicidade, para que as pessoas entendam que se conhecer alguém que sofre violência doméstica, que sofre violência contra a mulher, qualquer pessoa pode denunciar. E você denunciando, você pode estar salvando uma vida. Com certeza. Né? Olha a importância que é. Seguindo nessa linha de violência contra a mulher, outros projetos importantes do deputado Márcio Nakashima, 28 de 2022, recente, parceria com o deputado Campos Machado, estabelece o direito em receber gratuitamente implantes contraceptivos reversíveis de longa duração às mulheres em situação de vulnerabilidade. Não se trata de violência, mas há uma pauta também que prioriza as mulheres no acesso à rede pública de saúde. O projeto 199 de 22 também autoriza o Poder Executivo a promover o pagamento de auxílio pecuniário aos descendentes de vítimas de feminicídio aqui no estado. E 537 do ano passado, em parceria com o delegado Olim, cria o sistema virtual que possibilite a célere concessão de medidas protetivas visando a segurança das vítimas de violência doméstica. Quer dizer, minha pergunta vai nesse sentido. É uma série de questões que, aos pouquinhos, vão sendo colocadas e a Assembleia tem essa preocupação de mandatos muito engajados, como o do senhor, em pautar sempre essa proteção das mulheres em diversos âmbitos, né? Na sua dignidade humana, no acesso à saúde, nos serviços em que ela possa ter condições, a moradia, trabalho, renda. E o quanto nós avançamos na Assembleia Legislativa e nesses 4 anos que o senhor tem observado em relação a esses projetos e outros que defendam de fato as mulheres para que a gente evite chegar nesse ponto tão triste como o feminicídio que o senhor mencionou? Bom, o Instituto do Feminicídio é algo relativamente novo, né? Antigamente, todos sabem o problema que eu tive com a minha família, na questão da morte da minha irmã, da Mércia Nakashima, e naquela época nós não tínhamos tipificado o crime de feminicídio, né? Foi classificado e tipificado como um homicídio triplamente qualificado, e com a evolução de políticas públicas que protegem, traz essa proteção, esse olhar para as mulheres vítimas de violência, o Instituto do Feminicídio foi aprovado no Brasil. E aí tem todas essas outras legislações que nós estamos apresentando no âmbito do Estado. Nós conseguimos também aprovar durante a pandemia, né? Você falou aqui, vou voltar aqui nesses 3 projetos de lei. Mas no âmbito da pandemia, nós apresentamos um projeto de iniciativa da Assembleia Legislativa, onde todos os deputados assinaram o projeto de lei. E naquele momento nós aprovamos, e eu consegui lá, dentro do projeto, eu não me lembro qual era o artigo, se era o artigo 51, mas tá ali dentro da lei que foi aprovada, conseguir um benefício às mulheres vítimas de violência. Seria um auxílio aluguel. Por quê? Nós tivemos uma explosão de casos de violência contra a mulher durante a pandemia. Sabido, estatísticas mostram que 99% das mulheres que sofrem violência, elas sofrem violência dos seus companheiros. E com a pandemia, as mulheres passaram a ficar confinadas com seus algozes. Então, o número aumentou. E aí, Marcela, o que acontece? Você imagina uma situação, não sei se você é solteira, se você é casada. Sou comprometida. Comprometida. Então, você é solteira, não mora. Mas eu coloco assim, ó, se você mora com o seu companheiro e se você, de repente, sofre um tipo de violência, você consegue sair da sua casa se você não tem filho e vai morar até debaixo da ponte para fugir daquela situação de risco de vida. O que acontece? Já no caso, se você tivesse um filho, menores ainda, se tivesse filhos e menores, se você foge para debaixo da ponte da mesma forma, a mulher ainda sofre um outro tipo de violência. Porque o agressor pode denunciar ao conselho tutelar, à justiça, que você tirou os filhos do ambiente do lar e colocou em situação de risco. Ou seja, a mulher ela sofre vários tipos de violência dentro da violência que ela já vem sofrendo. Então, o que nós fizemos? Nós entendemos que esses casos aumentaram demais e que nós precisávamos
ter um suporte, dar um suporte a essas mulheres. Então nós criamos um auxílio aluguel para que essas mulheres, denunciando a agressão, conseguindo uma medida protetiva, o Estado começasse a auxiliá-la com o aluguel para que ela não ficasse em situação vulnerável embaixo da ponte, ou sei lá onde que ela fosse correr. E, infelizmente, esse trecho também da lei, o governador João Dória vetou. Né? Ele entendeu que não era possível fazer, porque ele diz, né, que criaria várias delegacias, as DDMs 24 horas, e não foi criada nenhuma até agora nesse sentido de proteção, e vetou esse projeto. Naquele momento, eu tenho certeza que muitas mulheres, mas muitas mulheres, teriam saído da sua casa, teria saído do local onde ela é agredida para procurar um socorro. Então, a gente vem apresentando projetos para realmente tutelar, para garantir o direito dessas mulheres, para salvar a vida dessas mulheres. E essa questão do projeto com o deputado Campos Machado é isso. Não trata-se de violência, mas trata-se de dignidade humana, trata-se de dignidade e acesso à saúde. Então, quando o deputado apresentou, eu entendi que é um bom projeto, já manifestei a ele o meu apoio e já pedi para ser coautor no projeto. E ele, de plano, aceitou, e hoje eu figuro como coautor deste projeto. A mesma feita é o projeto que eu apresentei, que o deputado delegado Olim apresentou, e eu estou coautor com ele, que é referente à celeridade das medidas protetivas. Não sei se você sabe, mas nós tivemos no último ano, já saindo da pandemia, um crescimento gigantesco nas concessões de medidas protetivas. Então, nós tivemos uma escalada na violência contra a mulher muito grande. E nós estamos infelizmente, com os nossos equipamentos públicos, não está até hoje sendo suficiente para poder enfrentar como precisa enfrentar essa questão da violência. Eu gostaria de, até o final desse mandato, chegar e falar assim, nós não temos mais casos de violência contra a mulher. Nós conseguimos superar a questão da violência contra a mulher no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, nós ainda temos muitos casos, e os casos têm aumentado. Né? E quando eu falo em aumentar, Marcelo, não é que eu acredite que os casos estão aumentando de fato. É que eu acho que antes, quando a mulher não tinha esse amparo do Estado, onde não sabia o que fazer quando ela era agredida, ela ficava quieta em casa. E hoje elas estão se empoderando, elas estão se encorajando e sabe que, olha, tem uma legislação que vai me ajudar. Eu tenho um equipamento público onde eu posso correr e garantir o meu direito. Então, elas começam a relatar e trazer a violência que ela vem sofrendo para dentro do Estado, para dentro da legalidade, onde a gente consegue agora quantificar. Então, eu acredito que os números antigamente eles eram subnotificados, mas está aí a necessidade da gente ampliar o combate e cada vez mais disponibilizar para a sociedade equipamentos públicos de combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Trabalhos importantes realizados pelo senhor e os parlamentares aqui da Alesp nesse sentido. Vamos girar o nosso assunto, porque, como eu mencionei no início, uma das frentes parlamentares em que o senhor está envolvido e coordena fala dessa questão das pessoas desaparecidas, né? Mais de 32 mil pessoas, segundo o último balanço aí aqui do estado de São Paulo. Como é que os órgãos públicos têm amparado as famílias e como é que a gente pode pensar em criar novos mecanismos que levem esse apoio, que ouça os relatos, porque as famílias, de alguma maneira ainda têm enfim, no fundo, a expectativa de encontrar, né, os seus familiares. Marcela, eu posso te assegurar que não tem algo mais triste do que ter uma pessoa da sua família desaparecida e você não saber o que está acontecendo com ela. Quando a Mércia ela saiu de casa, ela foi assassinada no mesmo dia, mas como não encontrávamos o corpo, ela ficou para a gente como desaparecida até a data onde encontramos o corpo. Então, eu posso te assegurar que é uma angústia sem tamanho e de forma indescritível.
porque você não sabe se a pessoa está bem, você não sabe se ela precisa de uma ajuda, se ela está doente, o que aconteceu, você não tem ideia. E sempre na esperança de você encontrar e acabar com esse sofrimento. Então, desde quando isso aconteceu, eu criei um instituto, que leva o nome da minha irmã, é o Instituto Mércia Nakashima. Ele é um instituto totalmente filantrópico e custeado só com as questões da nossa família, que mantemos esse instituto, e que é através de algumas doações que recebemos. Mas, sobretudo, esse instituto é mantido lá. E lá nós atendemos várias famílias vítimas de pessoas desaparecidas, com pessoas desaparecidas. E lá nós temos diversos casos que a gente pode narrar. Quem acompanha as minhas redes sociais, nós publicamos vídeos de pessoas desaparecidas. Nós temos o caso da Lucilene, lá de Porto Ferreira, que ficou 2 anos desaparecida. E na semana passada, uma ossada foi encontrada e conseguiu positivar que aquela ossada é da Lucilene, e infelizmente faleceu, foi vítima de feminicídio. E assim, pôs fim, né, a uma busca pela família. Porque, por mais que a família já não acreditasse que ela estivesse viva, porque ela não ficaria viva todo esse período sem procurar a família, por mais que ela tivesse ali na condição de desaparecida, a família ficaria procurando, e eu vou dizer, é como um câncer que te mata todos os dias um pouquinho. E essa família, não que isso muda o sentimento da ausência, isso muda a saudade, não que isso, mas elas estão podendo hoje viver o luto, sabe, de sepultar o corpo, né, os restos mortais da Lucilene, e dizer o seguinte: a minha filha morreu, foi vítima de feminicídio, e ela está lá. A mãe consegue visitar o túmulo, consegue saber o que aconteceu. A mãe já é idosa, e o maior medo dessa mãe era morrer sem saber o que aconteceu com a filha. E como a mãe da Lucilene, existem milhares de outras famílias assim. E nós atendemos lá através do Instituto, através do nosso mandato, várias famílias que estão nessa situação. E nós damos todo o suporte, desde procurar em hospitais, Instituto Médico Legais, serviços de verificação de óbito, cemitérios, que muitas pessoas foram sepultadas como indigentes. Nós tivemos casos de localizar pessoas com cruzamento de dados e positivar essa pessoa, suporte jurídico, suporte psicológico para essas famílias que estão destruídas. Então, assim, através do Instituto, a gente vem acompanhando muitas dessas famílias. E o Estado, infelizmente, ele também, nessa parte, ele é deficitário. O Estado, nós estamos criando um aplicativo, né, através do Instituto, para a gente possa fazer reconhecimento facial de uma pessoa que está desaparecida. Nós já encontramos pessoas que estavam em situação de usuário de drogas na Cracolândia, pessoas que surtaram, não sabia quem ela era, estava andando pela rua e ela foi localizada. Nós tivemos situação de pessoas que foram mortas, que morreram, na verdade, não foram assassinados, não foram vítimas de assassinato. Vou falar de um senhor, sem falar nomes, mas ele é daqui de São Paulo, né? Ele é separado de uma família que teve um primeiro casamento, onde durou quase 20 anos, lá na região, lá em Sorocaba, e ele separou, o casamento não deu certo. Quando ele casou com a primeira esposa, ela já tinha 2 filhos, e ele criou esses 2 filhos como se fosse dele, e ele separou, veio para São Paulo trabalhar aqui, contraiu um novo matrimônio, teve mais 2 filhos, só que os filhos daqui não gostavam de contato com os outros filhos, porque entendiam que não eram filhos, por não serem filhos legítimos, mas ele tinha um carinho, tinha um amor, e de vez em quando ele dava uma escapadinha e ia lá em Sorocaba visitar aquela família, né? E o que acontece? Numa dessa ida a Sorocaba, ele desceu da rodoviária e depois desapareceu. O que aconteceu? Ele passou mal na rua, viram ele na rua, chamaram a ambulância, o SAMU socorreu, mas quando o SAMU chegou para socorrer, ele já estava morto e alguém tinha roubado a carteira com os documentos dele. Ele ficou com o corpo parado no serviço de verificação de óbito lá por 3 dias, nenhum familiar reclamou o corpo, ele foi sepultado como indigente. E aí o que acontece? A família daqui, ele era um cidadão trabalhador, ele era o provedor da casa, a esposa não tinha mais como pagar o financiamento do imóvel, do apartamento, perdeu o imóvel, perdeu o carro e ficou passando necessidade com os filhos
na casa de parente. Até quando nós conseguimos localizá-lo e aí fazer a correção do assento do registro de óbito dele e dizer, olha, quem morreu foi o fulano de tal, e mostrar que ele era pai, quem ele era, ela conseguiu daí buscar junto ao INSS o seu benefício de poder, aí ele pôde voltar a sustentar a família de forma melhor. Então, existem tantas coisas que o Estado precisa se atentar com políticas públicas para atender essas famílias que, infelizmente, nós não temos. Isso nós temos uma delegacia de pessoas desaparecidas, mas ela não funciona 24 horas. É um efetivo completamente reduzido. Só para você ter ideia, se o policial que trabalha na delegacia sair para procurar alguém, a delegacia desaparecer, sair para procurar alguém, tem que fechar a delegacia. Porque ele é o plantonista dali, trabalha no sistema de plantão. E aí fecha a delegacia, não tem como receber novo caso de desaparecimento. Então, a delegacia, ela mais que serve para estar gerando dados, gerando estatística do que enfrentar o problema que nós temos, que é essa questão de desaparecidos. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final, mas eu quero aqui trazer uma outra questão. O deputado é lá de Guarulhos, de onde eu também sou, uma grande cidade, a maior do estado após a capital paulista, que fica na região metropolitana, aqui de São Paulo. Mas o senhor coordena uma frente parlamentar em defesa às cidades menores, com menos de 50 mil habitantes. Como é que é vir de uma cidade grande como Guarulhos e entender que cidades menores também precisam de políticas públicas importantes? Como é que é essa relação, já caminhando aqui para os nossos minutinhos finais? Vamos lá, Marcela. Guarulhos é uma grande cidade, como você citou, está aqui. A gente até brinca que Guarulhos é um bairro de São Paulo. Nós estamos colados em São Paulo. E Guarulhos, o que acontece? Guarulhos é um grande município, né, onde nós temos uma grande arrecadação. E o problema de Guarulhos é um problema de gestão, não um problema de falta de recurso. Já o estado de São Paulo, nós somos 645 municípios. Apenas 100 municípios são acima de 100 mil habitantes. Ou seja, os demais precisam do auxílio dos deputados em encaminhar emenda para poder manter a saúde em pé, funcionando, para custear a saúde, para poder planejar programas habitacionais, para poder custear obras de infraestrutura. Então, eu criei essa frente parlamentar. Infelizmente, a pandemia não deixou a gente trabalhar muito como eu gostaria de atuar nisso, mas nós precisamos rever como o Estado vai olhar para esses pequenos municípios, porque eu recebo todos os dias vereadores vindo aqui pedindo uma emenda, seja o valor que for, para ajudar a custear o combustível da ambulância. Porque o governo dá o equipamento, mas não ajuda a custear. Tem município aí que tem 3 ambulâncias paradas no pátio, porque o prefeito não tem dinheiro para colocar o motorista e colocar o combustível na ambulância. Então, nós precisamos rever tudo isso. Nós precisamos trazer esses municípios para uma discussão ampla de como sanar esse problema. Porque é o maior estado da federação, é o mais importante, é a locomotiva do Brasil, e nós temos esses problemas pequenos, de fácil solução, são problemas de gestão mesmo, que não são enfrentados pelo governo. Deputado Márcio Nakashima, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Volte sim, sempre que me convidar estarei aqui. Obrigada a você que esteve conosco em mais esse episódio do podcast Alesp e Você. Lembrando que os episódios anteriores que já estão no ar, você confere no Spotify e no YouTube com imagens. Tudo que acontece no Parlamento Paulista, você pode ficar por dentro também através da TV, da Rede Alesp, nas redes sociais e no site al.sp.gov.br. Um abraço forte, até a próxima.